sempre um prazer, e o Fórum da Liberdade nos propicia isso, encontrar o Rodrigo Constantino, que é um economista, um jeito jovem, liberal e um combatente, que faz o bom combate da liberdade no nosso país. Eu lembro que eu fui um dos primeiros aqui, eu acho, talvez o primeiro jornalista a ter descoberto os textos do Rodrigo Constantino lá no início dos anos 90. Época de Orkut, Diego. É isso aí. Enfim, aí tá aí o Rodrigo hoje, um nome nacional, um jeito respeitadíssimo. Que bom de encontrar de novo, Rodrigo. Meu prazer, e só uma, assim, não é nem correção, mas já não mais tão jovem quando a gente vê essa garotada, né? Tem uma turma aí de 18 anos, 20 anos fazendo barulho, o que dá uma certa satisfação, porque a gente vê que aquele movimento que começou lá atrás tem surtido efeito, tem gerado frutos e é cada vez uma garotada mais jovem chegando interessada no liberalismo. Então, isso para mim é o que me mantém esperançoso no país. Bom, eu tenho um amigo que diz o seguinte, Rodrigo, o Brasil nunca, pela sua tradição patrimonialista, e mercantilista também, nunca será um país livre, um país liberal no sentido clássico. Só que do jeito que tá faltando oxigênio. Nós estamos virando socialistas, se é que já não viramos. O que tu achas disso? Não, eu acho que é muito forte dizer que nunca vai ser liberal. Claro, liberal no sentido puro do conceito, eu acho que nenhum país é, nem Estados Unidos. Mas o que dá para fazer, e isso tem que ser nosso norte, é melhorar muito e caminhar muito na direção do liberalismo, porque a gente está muito distante. Como brincava Roberto Campos, né, o Brasil está mais distante do liberalismo, velho ou novo, do que Plutão da Terra. Então, a verdade é que a gente tem um caminho muito longo para percorrer. Agora, tem essas questões aí mais enraizadas na cultura, né, de patrimonialismo, de aversão ao lucro e ao sucesso empresarial. Tudo isso a gente tem que trabalhar e tem que mudar. É passo a passo, tem uma situação, como você colocou, uma fotografia muito feia de excesso de intervencionismo, com PT no governo e tudo mais. Por outro lado, tem ventos de mudança, tem sinais de vento de mudança por toda parte. Esse movimento nas ruas, essa garotada nova chegando aí e com ideias e conceitos bem trabalhados, eu acho que a gente está tentando virar o jogo, vamos ver se a gente consegue. Explica, eu gostaria que tu explicasse, porque eu acho que isso até... eu vou tirar esse frame aí e vou botar na internet, para o jovem, para as camadas médias da sociedade entenderem o que é patrimonialismo e por que ele é tão nocivo para nós nos desenvolvermos como país. Sem dúvida, de forma muito resumida, né, esse patrimonialismo que a gente falava é tratar a coisa pública como coisa privada, a coisa pública, res pública, como coisa nostra, típica de máfia. Então isso é quando uma patota chega, um clã, né, chega no Estado e se apropria dele para seu próprio benefício, em vez de olhar para a coisa comum, para a coisa pública. Isso é o que mais tem no Brasil e não é de hoje, mas o PT conseguiu, como em tantas outras áreas, levar isso ao estado da arte. Então é o que a gente chama de capitalismo de Estado, ou capitalismo de laços. É quando o Estado detém tanto poder a ponto de que os empresários, para sobreviverem ou prosperarem, precisam se locupletar de alguma forma com o Estado. O Estado é uma máfia dominada por certos grupos poderosos e seus apaniguados que realmente dão as cartas de tudo que acontece no país. A alternativa a isso qual é? O capitalismo de livre mercado, ou seja, tirar, reduzir esse poder e esse escopo que o Estado tem nas nossas vidas e na economia. Eu fico pensando o seguinte, todo esse movimento com o nosso dinheiro que o BNDES fez, desde lá do início do governo Lula e agora com Dilma, de enormes transferências, né, muitos bilhões para grupos econômicos poderosíssimos que estão matando as pequenas empresas. Ou seja, na contramão do que é a liberdade. Vamos pegar o caso JBS Friboi. Eles estão matando no Brasil inteiro. Tinha até agora há pouco tempo a chamada Lei Friboi, né? Que era uma lei que o governo fez, só que não passou, no fim derrubaram. Quer dizer, sob medida para quebrar os pequenos. A citação do BNDES é perfeita, Diego, porque ele talvez seja o maior ícone desse capitalismo de laços e de Estado o qual falávamos. O BNDES tinha um desembolso anual ali da ordem de 30 a 35 bilhões de reais por ano, antes do PT assumir. O PT levou isso para 200 bilhões por ano de desembolso subsidiado, ou seja, taxas de juro abaixo da inflação,
toda a torcida do Corinthians, do Inter, do Grêmio, do Flamengo querem, mas obviamente só alguns grandes empresários conseguem. Isso, além de tudo, distorce toda a alocação de capital e essa busca por excelência e produtividade, que é típica do mecanismo de livre competição. Por quê? Porque faz mais sentido para esses grandes empresários investirem, entre aspas, em lobby lá em Brasília do que qualquer coisa. Se eles caírem nas graças do Estado e virarem amigos do rei, é isso que vai explicar o sucesso deles. É a tal seleção dos campeões nacionais, JBS, o Grupo Ike Batista, o Grupo X, tudo isso caiu nas graças do governo. O próprio Ike tinha a pretensão de se tornar um empresário do PT, nos termos que ele usava, e conseguiu. E deu no que deu. Para o país não foi bom. Claro. Rodrigo, cumprimentos pelo trabalho, sempre um prazer te encontrar. Meu prazer, Diego. Obrigado a todos. Rodrigo Constantino. Bem, ela veio para palestrar neste Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, aqui em Porto Alegre, na PUC, a Glória Álvares, que é da Guatemala, uma cientista política que está incendiando as redes sociais com as suas palestras. E quando eu falo incendiando, eu digo no melhor dos sentidos, porque ela está fazendo as pessoas pensarem sobre as coisas que estão acontecendo na nossa América Latina, que estão acontecendo no nosso país. E por isso eu acho que o Instituto foi muito feliz em te trazer, minha querida Glória Álvares. Bem-vinda. Muchas gracias, Diego, por esta oportunidad de estar aqui contigo. Bem, tu és cientista política, especialista em relações internacionais, tens programa de rádio. Fala como tu vês a América Latina e especificamente o Brasil nesse momento. Pues mira, yo creo que América Latina en todas partes está dividido en dos mentalidades y en cada una de estas mentalidades hay todo tipo de personas, de todo tipo de etnia, de todo tipo de sexualidad, de todo tipo de creencia. Una mentalidad apuesta por el populismo como la razón que nos va a sacar de la pobreza y que va a finalmente traer ese progreso igualitario que América Latina necesita. Otra mentalidad está completamente convencida de que el populismo no es el camino, pero no está tan bien articulada entonces en cuál debería ser ese camino, ¿no? Y creo que en Brasil existe esa división de mentalidades súper marcadas y por eso vemos un movimiento como Ven Pra Rua tan fuerte, donde se está expresando una mentalidad en contra del populismo que ha traído el PT en los últimos 12 años de gobierno. Glória, nós sabíamos o que iria acontecer com a Venezuela, nós sabíamos. Eu perdi as contas de quantas vezes eu falei disso. Olha, a Venezuela está caminhando para o totalitarismo. E muita gente não acreditava, não, isso não, porque é um país que tem uma classe média, porque tem um empresariado, aquela coisa toda. A Venezuela vai conseguir, na tua opinião, sair desse estado de coisas em que se encontra? Mira, todos los regímenes totalitarios y comunistas que ha habido en el mundo finalmente terminan porque se quedan sin dinero ajeno, ¿no? Lo que pasa es que toma un tiempo salir de eso. Le pasó a China con Mao y le tomó desde la muerte de Mao en los 60 hasta los años 90 empezarse a abrir. Le pasó a la Unión Soviética, murió Stalin y toma unos 30, 40 años que Rusia entonces empiece a abrirse. Le pasó a Vietnam, le está pasando a Cuba y eventualmente o sea, los regímenes totalitaristas siempre colapsan. El problema es cuánto tiempo se tardan en colapsar, porque el tiempo que están es tiempo donde hay muertes, hay violaciones a la libertad, hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que da lástima y lo que da pena es que sabiendo que igual colapsan, el tiempo que los países desperdician en estos caudillos mesiánicos que solo llegan al poder a abusar, ¿no? Tu viste que agora a Ucrânia proibiu o nazismo e o comunismo, né? Sí, y eso también es una medida que a largo plazo permite que estos grupos radicales vuelvan a llegar al poder. No se trata de prohibir la expresión, es decir, si alguien quiere ser comunista o nazi, es muy su problema. Lo que no puede hacer es atentar contra la vida, propiedad y libertad de otras personas por esas ideas. Pero cuando tú suprimes y prohíbes una mentalidad, solo haces que esa mentalidad empiece como que a hervir en un termómetro y en un determinado punto estalla. Como é que tu vês a situação brasileira hoje?
Bueno, yo creo que Brasil está dando pasos muy interesantes que sirven de ejemplo de admiración para el resto de América Latina. Creo que los movimientos que se han venido dando como Ven Pra Rua, Boca no Trombone, Acorda Brasil, sí, o MBL, son realmente movimientos sin mucho dinero, pero con ideas claras de lo que se busca, y eso le sirve de ejemplo a una Latinoamérica que pareciera todavía estar muy dormida y que no ha salido a las calles, no ha salido a protestar de la manera en que Brasil lo ha hecho. Creo que Brasil está siendo consciente, está viendo lo que pasa en Venezuela, y hay mucha gente que aquí da la esperanza de que no tienen por qué llegar al colapso total para que Brasil cambie, ¿no? Tu achas que nós vamos conseguir impedir esse colapso total? Todo es posible. Como te digo, Latinoamérica está dividida en dos mentalidades y esto es como una fuerza de pulso, ¿no? Con cada día que pasa, hay países que se acercan más al populismo y otros que se alejan más. Entonces dependerá de la buena preparación, del debate de ideas y de que la mentalidad en contra del populismo pueda articularse y pueda también ir funcionando en conjunto con todo lo que está pasando en América Latina, ¿no? Glória, grande prazer, sucesso. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Bem, é sempre um prazer encontrar o meu prezado Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Mises Brasil, e é um dos grandes defensores do liberalismo que nós temos aqui, uma cabeça jovem, uma cabeça boa. E a gente conversava fora do ar aqui, né, Hélio? Das enormes possibilidades que existem para que, quem sabe, a gente possa ter um país um pouco mais livre. Eu não tenho ilusão de que nós seremos um dia, quem sabe, um país liberal. Mas do jeito que está, o cara para empreender hoje no Brasil tem que ser suicida, louco. Bom te ver. Muito bom te ver, Diego. É isso mesmo, a gente infelizmente viveu uma época em que a esquerda teve a hegemonia completa. Na academia, na cultura e na política. Mas já está mudando. Já está mudando porque você vê as vozes liberais acontecendo, você vê gente na televisão como Danilo Gentili, do Teu Trabalho, o Rodrigo Constantino. Então a gente está começando a crescer e está tirando a hegemonia na esquerda. É surpreendente como nós estamos conseguindo fazer isso na academia também. Os liberais têm conseguido ser convidados para dar palestras sobre empreendedorismo, sobre liberdade, livre iniciativa, coisa que não acontecia há 10 anos. Algo está passando, Diego. A gente não tinha isso, a gente está vendo o que está acontecendo nas ruas, mudou o Brasil. Como é que é a história que tu estavas me falando, assim, traçando um paralelo com uma equipe de futebol que durante muito tempo foi derrotada, não dava nem para o começo, e que hoje ela já começa a disputar o campeonato. Ela ainda está ali atrás, mas ela já começa a incomodar aqueles que estão na frente. Eles começam a olhar e dizer assim, poxa, daqui a pouco essa equipe vai crescer ao longo do campeonato. Todas as políticas públicas são resultado de ideias. Ideias estão aí, algumas ideias são mais vencedoras do que outras. A gente tem perdido esse campeonato. Todo ano, o time liberal é o último do campeonato. O time socialista ganha, o time keynesiano, social-democrata ganham também de vez em quando. E nós somos os últimos do campeonato. Esse time é assim, a minha analogia é, no gol você tem os grandes pensadores, o Mises, o Hayek, o Friedman, o Buchanan, etc. Estamos muito bem no gol. Estamos bem. A defesa é a primeira linha de frente depois dos pensadores, que são os nossos PhDs na academia. Infelizmente a esquerda tinha hegemonia, está perdendo um pouco da hegemonia, mantém a dominância, mas nós estamos fracos na academia. Então a nossa defesa é vazada. No meio de campo você tem o pessoal da cultura, são escritores, músicos, o Teu Trabalho, televisão. A gente está começando, tem pouca gente, são muito competentes, mas ainda o time socialista com o Chico Buarque é capaz de dar drible em todo mundo e nós não temos meio de campo forte. Então não chega na linha de frente do time, que é o centroavante, que é o político, que é o cara que espera a bola chegar para ele fazer o gol lá na política pública, né? Quando a gente está em último do campeonato, agora já mudou um pouquinho, a gente já ganha uma partida ou outra. Não conseguimos nem atrair um bom centroavante, mas eu tenho certeza, Diego, daqui a uns 10, 15 anos, quando a gente tiver uma bancada liberal significativa, os Neymar e Messi vão chegar e falar o seguinte, eu quero jogar no teu time. Porque minha mãe dizia que eu era liberal desde pequenininho, ela contava uma história. Político, você sabe como é que é? É o bicho da fauna que tem o pior ouvido, audição e melhor faro. Ele sempre sente o que o pessoal quer. Então, na hora que ele sentir que nas ideias, na sociedade, o pessoal clama por menos intrusão governamental,
o político vai defender isso. Perfeito. Olha, é sempre um prazer te ver, meu querido Hélio Beltrão. Teu pai fez a parte dele, né? Fez a parte dele. Quem sabe eu consigo fazer 1/10 do que ele fez. O teu pai fez e deixou a marca dele na história por um país melhor, né? Verdade. E não é por acaso que tu tá aqui, velho. Filho de peixe, peixinho é. Bom te ver, viu? Bom te ver. Obrigado. Abraço. Hélio Beltrão. Staying true until the end, true. There ain't a minute in the day that's without you. Hoping that you feel it too. What you want, what you feeling, I am feeling too. Never stop, never give it up. Senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, uma liderança em plena ascensão na política brasileira, vindo prestigiar o Fórum da Liberdade. Prazer revê-lo, senador. Eu que agradeço, né? Um momento importante da vida política nacional e, ao mesmo tempo, o debate é exatamente buscar os rumos para esse país. E nessa crise toda, um fórum qualificado como esse aqui, com lideranças de todos os setores, vai ser um bom debate. Acredito que, na verdade, o final desse debate vai ser buscar uma alternativa de métodos, de conceitos, de ideias, porque o Brasil já não suporta mais essa prática tão atrasada, populista, demagógica e corrupta que tomou conta do país. Senador, infelizmente o nosso presidencialismo, para se fazer um impeachment, né, para se tirar um presidente, é muito traumático. Isso foi pensado que é justamente para que não aconteça. Como é que o país vai sair desta crise política sem precedentes? Você colocou bem. O presidencialismo brasileiro, eu que sou presidencialista, já estou repensando a minha posição. Tenho coragem de dizer isso aqui, publicamente. Você colocou bem, quer dizer, se a presidente está citada em todas as delações premiadas, por mais de 10 vezes, envolvida nesse processo específico da Petrobras, e não foi solicitada a abertura de inquérito, de investigação, como é que nós vamos poder amanhã ter o fato determinado para propor o afastamento dela, se a pessoa não é investigada? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é que esse traumatismo todo que provoca ao tirar o presidente da República, num parlamentarismo você teria mais facilidade, você teria apenas uma mudança de quem é responsável pela política de Estado, pela política de governo. E aí você teria uma chance de não deixar o Brasil se envolver nessa crise grave que nós estamos vivendo hoje. E aí você tem uma outra situação. Em todas as crises no Brasil você teve a condição de um partido maior se ocupar desse momento. Mas não é isso que a sociedade deseja. Você se lembra a época que o Tancredo Neves morreu. Aí o candidato a presidente, a vice, que era de um partido que não era do PMDB, teve que passar para o PMDB para ter governabilidade. Depois você viu a época do Collor. O Itamar Franco, que era do PMDB, também passou a ser o vice. Agora, o que nós estamos assistindo, na verdade, o PMDB está comandando todo um processo, tanto de vice-presidente da República na articulação política, como na presidência das duas casas do Congresso Nacional. Mas a pergunta que faço, será que a sociedade vai querer isso? E se a mobilização continuar nessa mesma atividade, nessa mesma euforia que está acontecendo, o governo vai se sustentar? E nessa hora, o parlamento tem que tomar juízo e realmente buscar uma alternativa capaz de dar tranquilidade para o país e sair da crise. E nessa hora, sim, é viável um projeto para que possamos caminhar para um afastamento da presidente com a candidatura e uma nova eleição convocada nos próximos meses. Está previsto na Constituição. Para fecharmos, senador Caiado, e a reforma política? Essa daria um outro grande debate. Infelizmente, nós podemos caminhar para um distritão que vai ser o colapso completo dos partidos e sem promovermos aquilo que é a mudança substantiva, que seria acabar com essa cultura da compra do voto e que só ganha eleição quem tem máquina de governo, quem tem poder aquisitivo. Um abraço, bom evento. Obrigado, amigo. Vice-governador José Paulo Dornelles Cairoli, uma presença ilustre aqui neste Fórum da Liberdade. Prazer te rever, Cairoli. Boa noite, prazer estar contigo aqui, estar participando do Fórum da Liberdade.
Valorizo muito esse debate, o que acontece no IEE. Acho importante, ainda mais no momento atual, onde nós estamos fazendo grandes questionamentos, onde a sociedade está se envolvendo mais na política. Eu acho muito bom poder estar participando aqui. Carole, tu és um empresário, um homem que já teve função, bem verdade, função pública, mas agora tu estás aqui como vice-governador, né? Junto de um governador que pegou um abacaxi danado, um déficit bilionário, as contas públicas absolutamente estouradas. De que maneira o empresário pode e está contribuindo para que sejam feitas, quem sabe, reformas necessárias para o Rio Grande do Sul sair do buraco? Primeiro eu quero fazer uma mudança. Eu estou governador, vice-governador, mas na verdade eu sou um gaúcho que defendo e que acredito nas causas, e por essa razão que eu estou tentando contribuir através da política. Eu, como líder empresarial, fui 6 anos presidente da Federação e ainda continuo presidente da Confederação das Associações Comerciais. Sempre defendi e continuo defendendo as posições como empresário. Estou tendo essa oportunidade na vida política e sendo parceiro do governador Sartori, que tem oportunizado nós fazermos esse debate interno e vindo com proposições novas, e seguramente o Estado do Rio Grande do Sul será outro passado esses 4 anos. O governador Sartori está disposto a enfrentar os desafios necessários, para mudar o rumo do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que eu tive a sorte desse meu início de caminhada política partidária estar junto com o governador Sartori. Eu sempre digo que eu conheci o governador Sartori nas negociações que tivemos e que me fez estar junto com ele. Por alguns pontos me parece extremamente básico. Primeiro, fiz algumas perguntas normais que todos nós fazemos, a tua disposição é fazer um governo de Estado ou olhando para o seu partido? Tem uma visão de Estado ou uma visão do seu grupo? E ele, para mim, foi muito claro dentro dessas posições, tanto que o nosso lema foi o nosso partido é o Rio Grande, dando a admissão, dando a importância necessária para a construção desse novo Rio Grande. Então, acredito muito e tenho convivido com ele de abril para cá. E aquele mesmo que tinha 3% e aquele que eu tive com ele até ontem à noite é o mesmo Sartori. Então tenho certeza que nós temos uma pessoa que tem as condições necessárias para fazer essa mudança desse Estado, que durante 44 anos gastou em apenas 7 menos do que arrecadou. Então esse Estado chamado Rio Grande do Sul, em 44 anos, apenas 7 gastou menos do que arrecadou. Um abraço, bom te ver. Obrigado, muito obrigado. Prefeito José Fortunati, prestigiando mais um Fórum da Liberdade. Prazer revê-lo, prefeito. Grande alegria, enorme satisfação em te rever, Diego. Prefeito, num momento político absolutamente turbulento na história brasileira, junte-se a isso um momento econômico igualmente muito ruim, e o Fórum pretende debater essas coisas. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero destacar a importância do Fórum da Liberdade. Ano após ano, o Fórum da Liberdade consolida um debate da maior importância, refletindo sobre Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sobre o Brasil e sobre o mundo. A capacidade dos debatedores do Fórum, ao longo do tempo, tem propiciado um enriquecimento de todos nós, especialmente nesse momento. Temos a Operação Lava Jato, que é uma questão ética da maior importância, onde corruptos e corruptores estão literalmente indo para a cadeia, e isso é fundamental, uma grande lição para a sociedade brasileira. Estamos num momento econômico difícil. Nós, em janeiro, fevereiro e março, tivemos queda na arrecadação, tanto em tributos próprios, e isso não é Porto Alegre. 5.570 municípios brasileiros tiveram queda na arrecadação, janeiro, fevereiro e março. E queda no repasse dos recursos, tanto dos governos estaduais como do governo federal. Ou seja, o que se avizinha nada mais é do que aquilo que a economia está sentindo. Começamos a sentir o desemprego, começamos a ter uma queda no crescimento econômico e, consequentemente, todas as suas mazelas. Então, por isso que o debate é importante. Qual é o caminho a seguir?
qual é o caminho a realmente mudar o rumo dessas coisas. Eu acho que o fórum pode contribuir muito com isso. Abraço, bom evento. Grande abraço, bom evento a todos nós.